Glória a Deus. Aleluia. Glórias a Deus. Glorificado e exaltado é o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Os irmãos, a maioria já me conhece, que eu já estive nesse ministério, mas eu quero aproveitar essa oportunidade para falar um pouco daquilo que o Senhor colocou no meu coração Glória a Deus. para a igreja nessa noite. Antes de ministrar a palavra, eu quero dizer para os irmãos que quando eu sou convidado para ir a alguma igreja, eu nunca costumo recusar de ir em lugar algum, porque é um privilégio para mim, depois do homem que eu fui no passado e de ser o homem que eu posso ser hoje, de receber um convite para ir a algum lugar, principalmente falar daquilo que eu mais amo, que é falar da palavra. Glória a Deus. E ontem eu quero deixar registrado aqui que eu tive uma experiência ontem e, como o pastor Júnior falou aqui, parece coisas pequenas. No livro de Lucas, no capítulo de número 15, eu quero ler alguns versículos do livro de Lucas, capítulo 15. Glória a Deus, meu Deus. Aleluia, Deus. É um texto bastante conhecido, né? É forte. E o Senhor tem me falado a respeito dessa mensagem e eu quero deixar para a igreja nessa noite. Capítulo de número 15. Eu quero ler alguns versículos salteados e os irmãos me ajudam a acompanhar. E chegavam-se a ele todos os publicanos e pecadores para o ouvir. E os fariseus e escribas murmuravam, dizendo: Este recebe pecadores e come com ele. E ele lhes propôs uma parábola, dizendo: Quem dentre vós, tendo 100 ovelhas, perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e não vai após a perdida até que venha achá-la? Vamos lá no versículo de número 8 agora. Ou qual a mulher que, tendo 10 dracmas, se perder uma dracma, não acende a candeia, varre a casa e busca com diligência até achá-la? Glória a Deus. E agora nós vamos no versículo de número 24, onde está escrito assim: Porque este meu filho estava morto e reviveu, e tinha se perdido e foi achado, e começaram a alegrar. Aleluia. Glória a Deus. Glorificado e exaltado é o nome do Senhor. Pai, muito obrigado pela palavra que o Senhor revelou. Ele coloca aqui à disposição do Senhor, Pai, como vaso para receber do Senhor e transmitir essa palavra no nome de Jesus. Esse texto começa a falar de 3 coisas que foram perdidas. Começa a dizer de um homem, né, é conhecido de todos esse texto, de um homem que tinha uma quantidade de ovelhas, da qual ele era cuidadoso daquelas ovelhas. E a Bíblia vai dizer que ele tinha, nessa situação, 100 ovelhas ao cuidado dele. E eu começo a imaginar, eu não conheço ao vivo como é que um pastor trabalha com ovelha, mas a gente procura ler a respeito e saber o que acontece. A gente descobre que a ovelha é um animal diferente de um cabrito, diferente de um bode, diferente de um carneiro, e a ovelha é um animal muito sensível. E aquele homem tinha um cuidado, a Bíblia diz que ele cuidava dessas ovelhas. E ele começa a contar essa parábola, Jesus começa a contar para os discípulos,
E ele estava ali, perto de publicanos e pecadores, e eles estavam sentados ali, aguardando para ouvir ele. E ele aproveitou que os escribas e os fariseus estavam murmurando, falando que ele estava andando no meio de pecadores. E uma das maneiras que Jesus achou de responder para aqueles publicanos e fariseus e por escribas era contando essa parábola. E ele começa a dizer que esse homem tinha algumas ovelhas e a quantidade era de 100. E perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e não vai após a perdida até que venha achá-la. Eu começo a entender que esse homem, o cuidado dele era tão grande, que ele com essas 100 ovelhas, ele não preocupou somente com as 100. Quando esta ovelha, ele era um homem atencioso, porque no meio de 100, ele descobriu que uma das ovelhas tinha se perdido. É costume, quando a gente tem tantas pessoas, a gente não notar que uma das ovelhas foi embora. Você pode ver que muitas vezes o pastor tem muitas ovelhas, e uma ovelha se perde, e ele, naquela quantidade, com 99, ele continua fazendo a obra. E se esquece dessa ovelha que foi embora. E aqui o Senhor quer dizer que esse homem era tão cuidadoso com essas ovelhas sensíveis, e no meio dessas ovelhas sensíveis também tinha ovelhas rebeldes. Mas se ele foi levantado como pastor para tomar conta, o pastor não pode escolher em tomar conta da ovelha, ou sensível ou rebelde. Ele foi chamado para tomar conta das ovelhas. Se tem a sensível, se tem a rebelde, se tem a que obedece, se tem a que não obedece, ele tem que pastorear todas. Glória a Deus! Porque é assim que a palavra diz. Porque senão era para a gente pegar aquela parábola do joio e do trigo e chegar lá, pegar o joio, jogar fora e pastorear. Pastorear só trigo é uma maravilha. Pastorear trigo é bom demais, porque ele não te dá dor de cabeça. Você pede para fazer, ele faz. Você chama para fazer, ele faz. Mas quando você pastoreia trigo com joio misturado, quando você vê ovelhas que são obedientes com ovelhas rebeldes, tudo misturado, você começa a ver que naquele meio você pede para fazer uma já cutuca a outra e já começa às vezes até a falar de você, já começa a levantar como no ministério, já começa a criar dentro da igreja um problema sério. E às vezes você olha para ela e tem que continuar amando aquela que se levantou contra o seu ministério. Se você quer ser pastor, se você quer ser dirigente, se você quer cuidar de ovelhas, vamos aprender uma coisa. Jesus passou muita dificuldade também com aqueles que andavam junto com ele. Verdade. Ele tinha lá um homem que carregava a bolsa, um homem que metia a mão no dinheiro, Judas. E aonde você viu dentro da palavra Jesus apontar Judas, sabendo que ele ia o trair, Jesus apontar Judas, Jesus nunca apontou Judas. E na hora crucial que Judas estava entregando Jesus, ele o chamou de amigo. Verdade. Nós queremos parecer com Jesus, então nós precisamos aprender com Jesus. Fala aí, pai. Esse homem, esse pastor com essa quantidade de ovelha, a Bíblia diz que ele pegou as 99, colocou no lugar separado, algumas traduções falam deserto e outras aprisco, e foi atrás da ovelha desgarrada. Glória a Deus! Ele foi atrás, ele foi procurar, ele deu um telefonema, ele mandou um WhatsApp, ele se preocupou porque ele não sabia o porquê que aquela ovelha tinha se perdido. E se nós queremos pastorear a ovelha, precisamos saber aonde está aquela ovelha, ainda que ela tenha sido rebelde. Nós não podemos jogar ela fora.
Nós não podemos perder essa ovelha, porque se Deus colocou a ovelha para você cuidar, nós temos que cuidar dessas ovelhas. Glória a Deus. Eu fico imaginando esse pastor deixando as 99, e eu me lembro de um hino da harpa, o hino de número 104, que fala sobre essa passagem da Bíblia, que fala que o pastor desce pedregais, pega essa ovelha, põe no ombro e carrega essa ovelha de volta para o aprisco. Glória a Deus. Agora eu imagino como que essa ovelha voltou. Ela voltou machucada. Verdade. Ela voltou com os pelos tudo enrugado, talvez cheia de carrapicho, suja de barro, de lama, faminta, com sede. Mas esse pastor fez o papel para o qual ele foi chamado. Ele foi lá, buscou a ovelha, e agora ele traz essa ovelha, e ele vai fazer o que agora? Agora ele vai tratar dessa ovelha. Glória Pastor, a Deus. mas essa ovelha era rebelde, pastor. Essa ovelha nem dízimo não dava na igreja, pastor. Essa ovelha, pastor, nem obedecia direito. Será que eu teria mesmo que buscar essa ovelha? Nós que somos pastores e líderes, devemos aprender com Jesus. Nunca questionar e sempre amar, porque se nós jogarmos essa ovelha fora, ela pode morrer. Mas se nós nos colocarmos à disposição dela e ela quiser continuar conosco, nós temos que estar dispostos a perdoar essa ovelha. Glória a Deus. Porque Jesus perdoou milhões de pecados nossos, nos deu a condição de ser um pastor, um dirigente, de ter alguém com responsabilidade. E cadê esse amor do qual nós só falamos, mas não vivemos? Ser pastor, ser dirigente, ter a igreja, parece ser muito fácil, mas na hora do fritar ali dos ovos, a gente tem que ver que tem coisas que nós ainda não fizemos. Onde estão as ovelhas que foram embora da igreja? Onde estão as ovelhas lá do ministério que eu sou pastor, que foram embora e eu ainda não fui atrás procurar, pelo menos saber por que ela foi embora? Cantar, louvar, pregar, rodar, falar em língua, pular, sapatear, é muito fácil. Cumprir a palavra. Deus. Cumprir a palavra é difícil. Ir lá pegar uma ovelha suja, esquecer que ela foi rebelde, colocar no seu ombro, carregar, tirar os carrapichos, dar um banho na ovelha e depois colocar a ovelha no meio do aprisco. Não é fácil. Não é fácil. Se fosse fácil, o Senhor teria deixado os anjos fazer a obra. É porque é difícil que o Senhor nos chamou. E Ele sabe que tem homens e mulheres hoje que foram chamados para fazer a obra de Deus. Tem homens e mulheres que não arredam. Aleluia. Que aconteça o que acontecer, as pessoas não arredam o pé da obra. Glória a Deus, Pai. Venha um ou venha dois. Aleluia. Mas eu não arredo o pé. Glória a O Deus. diabo levanta para a porta fechar, mas a pessoa não arreda o pé. Glória a Deus. Faz culto sozinho. Eu posso dar um exemplo aqui. A minha esposa, quando a gente morava no outro bairro, lá na região do Morro das Pedras, nós tínhamos uma casa
E nós tínhamos um culto da tarde, né? Que chamava, né? O culto da tarde da mesa lá no nosso lar. Quem era a levita que abria o culto, quem fazia oração, quem abria o culto com louvor e quem lia a palavra. Amém. Quantas vezes não tinha ninguém, mas era perseverante. Glória a Deus. Aleluias. E Glória a Deus. Deus não se esqueceu dela. Aleluia, Deus. Um dia ela pode voltar aqui para ela dar o testemunho do que Deus fez na vida dela. Aleluia, Deus. Amém, Deus. Aleluias. Porque nós perseveramos. Então, você quer ser pastor, quer ser dirigente, Glória ao teu nome, Jesus. comece a fazer o que Jesus manda. Versículo de número 8. O qual é a mulher. Não, deixa eu terminar o versículo 15, capítulo 15 aqui, o início. Esta ovelha se perdeu fora da casa. Ele estava com ela lá no deserto, ela se perdeu fora da casa. Versículo 8. O qual a mulher que tendo 10 dracmas, se perder uma dracma, não acende a candeia, varre a casa e busca com diligência até achar. E achando-a, convoca os amigos e vizinhas, dizendo: alegrai-vos comigo, porque já achei a dracma perdida. Assim vos digo que há alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Glória a Deus. Agora o caso é diferente. Agora ele estreita mais para nós. Agora a Bíblia vai dizer que a dracma se perdeu dentro da casa. E eu te digo uma das coisas que o Senhor me revelou quando Ele me deu essa palavra. Por que a dracma se perdeu dentro da casa? Porque quem estava tomando conta não estava prestando atenção nas atitudes daquela dracma. Quem era encarregado de tomar conta dela descuidou da dracma e ela se perdeu. Eu já vi dizer algumas coisas a respeito de dracma, a moeda, ou um diadema que as mulheres usavam com uma foto do rei. E aí eu vou dizer que quando a dracma foi perdida, perdeu-se a presença do rei. E o mais interessante, foi perdido dentro da casa. Quantos estão dentro da casa e estão perdidos? Glória a Deus. Quantos estão dentro da casa, irmãos, estão perdidos? Estão fazendo número. Verdade. Estão aí sentados fazendo número, participando, mas nem sabem o que estão fazendo dentro da igreja. E quem está? Essa mulher que tinha essas 10 dracmas. Ela podia falar assim, igual o pastor das ovelhas: ah, eu tenho 99, deixa essa rebelde para lá. Ah, eu já tenho 9 dracmas, deixa essa dracma para lá. Mas a Bíblia diz que era a noite, que ela acendeu o candeeiro e ela se esforçou, porque a Bíblia diz que ela varreu a casa até encontrar a dracma perdida. Glória a Quando Deus. ela encontrou, ela se alegrou no coração e chamou as amigas para festejar. Aleluias. Para você ver como é importante essa dracma. Para você ver como é importante essa ovelha que se perdeu. E essa ovelha se perdeu dentro de casa. Voltando para a continuação da mensagem, se a gente chegar aqui no versículo de número 11, o Senhor começa a contar mais uma parte da parábola,
E ele diz assim: um certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço dele disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me pertencem. E ele repartiu por eles a fazenda. E eu li aqui o versículo de número 24, onde está escrito: porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado, e começaram-se a alegrar. Glória a Deus. Aleluias. Essa é a parábola do filho pródigo que todo mundo conhece. O filho pródigo, um empresário, mas o irmão dele tomavam conta daquela fazenda, e eles eram os patrões, porque eles tomavam conta, eles mandavam nos empregados. E ali a Bíblia vai dizer que um dos filhos, a Bíblia não explica o porquê, mas ele teve curiosidade, ele teve uma coragem no coração dele, e ele achou que ele poderia pegar a parte dele de herança. Mas naquela época não existia herança com o pai vivo. Mesmo assim, ele chegou diante do pai, falou: não, eu quero a minha parte, eu quero, só soma aí quanto dá, e eu quero a minha parte. E o pai não questionou ele, somou quanto valia a fazenda, dividiu por 2, entregou a parte dele em dinheiro, e ele foi embora. A Bíblia vai dizer que ele saiu e que ele foi gastar o dinheiro com as meretrizes ou com as prostitutas. Talvez naquela época ele não tinha contato com certas mulheres, mas ele sentiu vontade de conhecer essas mulheres e saiu com esse dinheiro no bolso e foi gastar esse dinheiro. E a Bíblia vai dizer que ele estava gastando dinheiro com as prostitutas, com as meretrizes, e quando chegou o momento, ele deve ter feito, batido a mão no bolso e olhado, a carteira já estava vazia. E a Bíblia diz que ele era cheio de amigos, mas nós só temos amigos enquanto nós temos dinheiro. Quando o dinheiro acaba, os amigos são os primeiros a ir embora. E a Bíblia diz que não ficou ninguém com ele. E agora, de empresário, de doutor, que devia ser chamado lá na fazenda, talvez agora maltrapilho, rasgado, pés no chão, sujo. A Bíblia diz que havia rumores de fome naquela cidade. E ele: eu tenho que arrumar um trabalho para mim, porque eu não posso correr de fome. E a Bíblia diz que ele vai atrás de alguém e ninguém dava ele serviço. Aí ele achou um que teve misericórdia dele e falou: eu tenho os porcos, se você quiser tomar conta dos porcos, eu te dou emprego. Agora imagine o empregado, o patrão que andava com o nariz empinado, talvez o melhor cavalo da fazenda, talvez uma conta nos bancos da cidade, agora maltrapilho, sujo, envergonhado, tendo que tratar porco. E a Bíblia diz que a fome chegou na cidade e ele teve vontade, ele não comeu, que a Bíblia diz que ele não comeu, ele teve vontade de comer bolota de porco. Algumas traduções falam alfarrobas. Para nós no natural aqui seria lavagem. Empresário saiu da casa do pai, foi conhecer as meretrizes, gastou todo o dinheiro e agora tratando de porco e com vontade de comer lavagem. E o mais interessante é que o outro filho permaneceu junto com o pai, trabalhando na casa com o pai. E no sofrimento deste homem, no sofrimento dele, porque esse se perdeu também fora de casa, ele saiu de casa para se perder.
E agora no sofrimento, ele lembrou, eu tenho um pai. Glória a Deus. Aleluias. Glória a Deus. Glória, glória. Eu tenho um pai. Eu vou voltar para a casa do meu pai. Oh, maravilha, Senhor. E agora que vem o mistério dessa palavra. Eu vou voltar para a casa do meu pai. Não quero ser recebido como filho, vou voltar como empregado. Algumas traduções falam jornaleiro. E vou pedir emprego para o meu pai. Porque se eu for empregado do meu pai agora, pelo menos comida lá na casa do meu pai. É verdade. E a Bíblia diz que esse homem arrependido volta para a casa do pai. E a Bíblia diz que o pai, ao vê-lo distante, eu creio que todos os dias o pai saía naquela varanda e ficava olhando para a estrada, aguardando aquele filho retornar. Porque o pai sabe que quando o filho sai da casa, o pai sabe que quando o filho sai da casa, ele vai sofrer. E o pai sofre, sabendo que o filho dele está no sofrimento. E todos os dias aquele pai devia ficar olhando, esperando esse filho voltar. E aquele dia chegou, o filho voltou, sujo de poeira, maltrapilho, roupas rasgadas, e naquela época era tudo terra. Agora vamos imaginar a cena. O pai vendo o filho chegar, e aquele pai deve ter jogado a sandália para o lado para correr mais. Eles usavam geralmente túnica, e aquele pai correndo, e chegando naquele filho, todo sujo o filho, e o pai suado, e dando aquele abraço gostoso no filho. Aleluias. Glória a Deus, Pai. Beijando o glória. pescoço daquele filho que o abandonou, que pegou o dinheiro. E o que eu acho mais interessante nessa história toda é que o pai fez? Pôs o anel de honra, mandou trazer uma sandália para o filho, uma roupa nova para o filho, e mandou matar o bezerro cevado para fazer uma festa. Mas de tudo que aconteceu, o que eu achei mais interessante, de momento algum, o pai olhou para o filho e falou: você gastou o dinheiro, você estava com prostituta. O pai nunca acusou o filho dos pecados. Aleluia, meu Deus. Glória ao teu nome, Jesus. Glória a Deus. Aleluias. Aleluia. Glória ao teu nome, O Senhor. pai nunca perguntou. E a Aleluias. pessoa chega na igreja arrasado, envergonhado porque saiu da presença. Primeira coisa que nós queremos saber é o que ele fez quando ele estava fora da igreja. Devagarzinho vamos conversando para descobrir se ele matou, se ele roubou, se ele vendeu droga, se ele prostituiu. Queremos saber o pecado dele. Mas o pai nos ensina, ele não perguntou pelo pecado do filho. A Bíblia diz que ele recebeu o filho gostoso, com alegria. Glória a Deus. Pegou aquele filho, levou para casa, e o pai deve ter pensado: agora eu vou fazer um novo empresário dele, porque ele é meu filho. Glória a Deus, Pai. Mandou matar o bezerro escolhido, né? Que era só para as festividades. Mandou matar o bezerro cevado e começou a fazer a festa. Aleluia, Deus. E agora vem uma tristeza para encerrar essa mensagem. No versículo 24, nós lemos assim: porque este meu filho estava morto e reviveu, e tinha se perdido e foi achado, e começaram a se alegrar. E o seu filho mais velho estava no campo,
Porém, quando veio e chegou perto da casa, ouviu a música e as danças. E chamando um do servo, perguntou o que era aquilo. E ele lhe disse: veio teu irmão e teu pai matou o bezerro cevado, porque o recebeu são e salvo. Aleluia, Deus. Aleluias. Glória a Pastor, Deus. por que você falou que agora é a tristeza? Porque eu vejo o filho, o irmão do filho pródigo, nunca afastou da igreja, nunca teve coragem do irmão de ter abandonado a casa do pai e saído. Continuou dentro da igreja, escondendo atrás da palavra, escondido, com o coração rancoroso, porque a Bíblia vai mostrar aqui que ele era um mau administrador. Porque se ele fosse um bom administrador, se ele estivesse preocupado com as coisas do pai de verdade, ele sabia o que estava acontecendo. Talvez ele estava ali, era esperando o pai morrer, porque o irmão já tinha ido embora, para que ele ficasse com toda a herança da casa. Quantos irmãos de filho pródigo nós temos dentro da igreja? Estão a vida inteira dentro da igreja, alicerçado em costume de roupa, alicerçado em coisas que dizem que são doutrinas que não são. E quando entra alguém diferente daquilo que ele aprendeu, a primeira coisa que ele faz é apontar. Matadores de alma. Verdade. Matadores de alma. Da vergonha desse filho, do irmão do filho pródigo. E aí ele chamou e perguntou por quê, o que estava acontecendo. Ele não estava nem aí para o que ia acontecer na fazenda. Talvez nem saudade do irmão que saiu ele tinha mais. Porque a gente costuma falar assim quando sai da igreja: a sua cadeira está lá, né? Quem sabe ele já tinha até pegado essa cadeira e escondido. Esse não volta mais. Talvez esse que te desviou era uma liderança da igreja, e ele estava ali de olho no cargo dessa liderança, e a liderança caiu, porque ninguém está imune a cair. E aí agora ele estava doido para que o pastor já chamasse ele, para ele pular no lugar. Mas aí a pessoa arrepende e volta para a presença. Glória a Deus. Aleluia. E daqui a pouco o pastor vai trazer, vai conduzir o mesmo lugar, mesmo aquele que pegou. Porque o que interessa para Jesus é o arrependimento. Glória a Deus. É o arrependimento. E aí o irmão do filho pródigo chegou num momento que o coração dele estava tão duro, que ele falou assim: mas ele se indignou, versículo 28, mas ele se indignou e não queria entrar, e saindo o pai estava com ele. 29, mas respondendo ele, disse ao pai: olha a arrogância do irmão do filho pródigo: eis que te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento, e nunca me deste um cabrito para alegrar com os meus amigos. Vindo, porém, este teu filho, agora não era irmão dele mais não, este teu filho, que desperdiçou bem com as meretrizes, mataste o bezerro cevado. E ele lhe disse ao pai, a misericórdia do pai: filho, tu sempre está comigo e todas as minhas coisas são tuas. Mas era justo alegrarmos-nos e folgarmos, porque este teu irmão estava morto. Glória a E Deus. reviveu. Glória a Deus. Tinha se Aleluia, Deus. perdido e achou-se. Glória a Deus. Aleluias. Glória a Deus. Aleluia. Quem é mais importante? Glória a Deus. Os dois são importantes. Mas a gente precisa aprender uma coisa com Jesus.
o Pai vai estar sempre de braço aberto para aquele que foi embora. O Pai não quer saber o que a pessoa fez, não, irmãos. Porque uma mentira e um homicídio para o Senhor é a mesma coisa. O Pai não quer saber, não. E às vezes nós ficamos julgando as pessoas aí fora. Ah, mas era traficante, era maconheiro, era isso, era prostituta. Mãe, irmãos, você vai lendo a palavra, você vai aprendendo com o Espírito Santo que o Senhor amou a prostituta e amou o outro da mesma forma. Verdade, Senhor. Ele amou o filho pródigo da mesma maneira e amava o irmão do filho pródigo também. E nós que pregamos a palavra precisamos aprender com Jesus.